Graças a Deus, irmãos. Vem Senhor Jesus. Esse hino, ele é muito lindo. E vez ou outra eu me pego questionando, né, que há muito tempo a gente... Obrigado. A gente ouvia mais vezes, né, em orações, né, essa frase, né, vem Senhor Jesus, né, e essa ansiedade de que Cristo venha buscar a sua igreja, ela deve ser diária em nossas vidas, né, o desejo de estarmos nos céus com nosso Pai, com nosso Senhor e Salvador, ela deve ser diária, não que as nossas orações, né, vão apressar, né, a vinda de Cristo. Não que deixarmos de pedir que Ele venha, vai retardar também a sua vinda. Mas esse desejo, esse anseio, né, de estarmos com o Senhor, né, ele deve existir em nossos corações. Esse reencontro com o Pai, né, ele deve estar latejando, né, em nossos corações e nossas veias. Quando o pastor disse, Marco, dia 23 você vai estar trazendo a mensagem. Normalmente ele não dá um prazo, Raquel não está por aqui, não dá um prazo muito grande, né, para a gente. Às vezes a gente fica sabendo na mesma semana. Dessa vez, né, ele já falou com mais antecedência, mas a mesma preocupação, né, daquilo que o Senhor, né, queria dizer nesta noite, não mudou. Só me deu mais tempo para eu perguntar ao Senhor, Senhor, o que tu queres me falar e falar para a tua igreja no dia 23? E eu comecei a ver algumas coisas. Raquel, quando pregou, ela usou um hino, né, e destrinchou, né, sobre aquele hino. No domingo passado, cantaram-se alguns hinos. E eu pensei assim, eu acho que eu vou, né, pregar em cada um, porque até Rízia tinha colocado lá um cronogramazinho, né, daquilo que cada hino vinha falando. E nisso aí eu comecei a fazer o esboço daquilo que achava, né, que era aquilo que o Senhor queria falar. Mas, estudando a lição de hoje, né, o tema da nossa lição de hoje era falando sobre novo nascimento, o ser nascido de novo. E me levou para esse pensamento, né? Nascido de novo, nova criatura. Santo Deus, Pai querido, que tu nesta noite continue a falar aos nossos corações. Que, ó Deus, a cada dia, a cada instante, venhamos buscar esse novo nascimento, viver, ó Pai querido, esse novo nascimento em nossas vidas. Dirige nossas vidas, guia nossos passos, que como servos teus venhamos realmente nos colocar à tua disposição. Renova, Senhor Deus, nossas vidas, conheces nossos corações, responde nossos anseios conforme a tua vontade. Dirige, Senhor Deus, a cada minuto realmente nossos passos. Muitas das vezes queremos ter, ó Pai querido, controle, mas, ó Pai querido, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. E que tu fales, Senhor Deus, ao meu coração e ao coração de cada um dos teus servos nesta noite. Vamos abrir lá em João. E quando nós falamos
em novo nascimento, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui na classe. Quando nós falamos novo nascimento, né? Necessário vos é nascer de novo. Nós lembramos de que personagem da Bíblia? Quem? Nicodemos, não é isso? E esse trecho fala exatamente dessa passagem. Né? Nicodemos visita Jesus. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, antes de continuar, o pastor não está aqui pregando hoje, porque ele está ali na 1ª de Abril, na igreja de pastor Wilson. Né? Ele está lá na 2ª de Abril. Né? Ele está lá transmitindo a mensagem do Senhor naquela localidade para aqueles servos do Senhor. Certo? É por esse motivo que os irmãos hoje estão vendo, né, a minha pessoa, e não a do pastor aqui. O púlpito está um pouquinho mais leve, né? Mais folgadinho, né? Mas só por esse motivo que ele não está aqui. Mas ele está lá levando a mensagem do Senhor para aqueles dali. Nicodemos, ele não entendeu, né, o que era nascer de novo. Né? Quando Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Ele perguntou: mas como pode? Como pode um homem, né, voltar ao ventre, né, de sua mãe? Aí nos vem uma pergunta: e nós realmente já entendemos o que é nascer de novo? O que é um novo nascimento? Isso pergunto para mim também. Eu realmente já entendi o que é nascer de novo. Nós falamos, nascer de novo é aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas. Nós falamos muito dessa forma. Quando pergunto o que é esse novo nascimento, né? Mas realmente compreendemos o que é o nascer de novo? Ou nós temos o mesmo pensamento que Nicodemos? Né? Lá em João 1, 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Faltava a Nicodemos realmente crer no nome de Cristo. Como nós sabemos, Nicodemos era um dos maiorais. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a Deus. Mas ouviu falar de Cristo, por isso ele foi à noite, porque não queria ser visto com Cristo.
Ele foi lá buscar saber lá à noite, né, o que Cristo tinha para dizer a ele sobre essa nova forma, né, que Cristo estava mostrando, que não era nova forma, era a verdadeira forma de se viver. Ele precisava ter esse conhecimento de quem realmente era Cristo, né, de quem esse nome significava, né, para assim ele realmente conseguir ser uma nova criatura, para ele realmente nascer de novo. Quem em Cristo e em seu nome, estamos nele e ele em nós, tornamo-nos nova criatura. Lá em 2 Coríntios nos diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí está uma barreira para todos nós, que eu acredito que tenha sido a barreira inicial de Nicodemos. Quando nós nos encontramos com Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, há uma grande importância de realmente haver uma nova forma de viver. Novo nascimento é isso, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de se comportar. Quando lemos nascer de novo ou ser uma nova criatura, pensamos como Nicodemos que temos que nos tornar e viver como crianças. A palavra de Deus nos diz que realmente, lá em Mateus 18, 1 a 14, que nós precisamos nos tornar, ser como crianças. Ele diz assim: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como essas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. O nos tornarmos crianças é no sentido da nossa vida de humildade, de buscar a presença do Senhor, de estar submisso a Ele, crendo nele, adorando a Ele. Porque uma criança, ela é sincera, é verdadeira, ela é simples, né? Hoje temos que ter mais cuidado com a criação de nossas crianças, né? Que infelizmente, se não tivermos cuidado, as crianças estão sabendo, né, mais coisas do que alguns adultos. E nós precisamos ter esse cuidado para manter exatamente essa forma de criança que Cristo está falando aqui, é nessa sinceridade, na humildade, no se dispor. Irmão Orandi usou um exemplo, né, da confiança que uma criança tem quando o pai diz a ela: olha, aqui você fica e não pula. Ou, você está aí no alto, pode se jogar. É essa postura de criança que Cristo quer de cada um de nós. A confiança no Pai, né? E ele diz aqui: quem se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Porque a preocupação dos discípulos era: quem é maior no reino dos céus? E muitas das vezes nós deixamos essa parte, né, de lado e nos preocupamos em querer ser o maior no reino dos céus. Não podemos viver o tempo todo tomando leite sem provar do alimento sólido. Quando crianças, né, nós precisamos tomar, né, o leite, né, o leite materno, que é o leite que
o primeiro alimento da criança. Lá em 1 Coríntios 1:2 nos diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora o podeis. Existe um período onde nós precisamos nos comportar como crianças, mas existe um momento em que nós precisamos deixar, né, as coisas de criança. A própria palavra de Deus diz: eu era menino, pensava como menino, mas agora deixei as coisas de menino. E nós passamos por algumas etapas em nossas vidas e precisamos atentar, né, para cada momento de nossas vidas. Aquele recém-chegado, né, no Evangelho, esse é a criança. Esse realmente precisa estar ali, né, tomando o leitinho, né, precisa estar ali, né, bebendo ali aquele leite. Eu me lembro do meu irmão, que ele nasceu prematuro, menino desse tamaninho, pequenininho, cabia dentro de uma caixa, né? E que ele era pior, que nem força para mamar não tinha, e tinha que dar ali de conta-gotas na boca dele. E existe muitas das vezes essa necessidade, mas para aquele que está dando seus primeiros passos. Até quando vamos viver como criança? Até quando nós vamos ficar só tomando o leitinho? É uma autoanálise para cada um de nós, né? Até quando eu vou ficar aqui só esperando que o leitinho venha, né? E uma outra pergunta é: até quando nós vamos ser ovelhas e não servos? Até quando nós vamos nos comportar como ovelhas? Há alguns meses atrás, a mensagem que eu trouxe foi sobre o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? E nisso aí a gente viu a dependência de uma ovelha para com o pastor. Não foi isso? Nós vimos que a ovelha realmente ela é e vai sempre ser, enquanto ela for ovelha, ela sempre vai ser dependente do pastor. Aí a pergunta que veio na minha mente, que me foi feita também é: Marcos, até quando você vai querer continuar sendo ovelha e não servo? As ovelhas precisam deixar de ser ovelhas. As ovelhas precisam tornar-se discípulos. As ovelhas precisam tornar-se servos. Enquanto nós estivermos pensando: eu sou a ovelha do meu Senhor, nós vamos viver somente dependendo do Senhor. Precisamos depender do nosso Senhor? Sim ou não? Precisamos. Precisamos depender do nosso Senhor para todas as coisas. Mas não podemos deixar de fazer aquilo que cabe a mim. A minha parte eu preciso fazer. E a minha parte é essa: depender sim do Senhor, mas não permanecer
vivendo como aquela ovelhinha que o pastor está ali levando a comidinha, ou o bebê que o pai e a mãe está suprindo todas as necessidades, porque a criança também, ela cresce. A criança, ela também cresce. E a ovelha, ela vai sempre viver na dependência do Senhor. Ela sempre vai estar na dependência do Senhor. Aí nós vamos continuar sendo ovelhas, ou vamos nos colocar realmente como servos e discípulos do Senhor. O servo deve obedecer o seu Senhor. O desejo do Senhor, do servo, é servir com amor. Quando nós falamos em servo, nós nos lembramos do significado bíblico de servo. O significado bíblico de servo é escravo. Escravo. Aí nós paramos e pensamos, mas ser escravo não é bom, né? Conversando na classe, né, a gente observou a situação de quando se fala escravo, a gente pensa, né, quando ainda não tinha sido assinada a lei, né? Escravo era perseguido, era morto, vivia em situações, e hoje ainda, infelizmente, mesmo depois da lei assinada, encontra-se casos de pessoas que vivem vidas de escravidão. E vida de escravidão não tem direito a nada. Aí vem a questão. Eu digo que sou servo do Deus Altíssimo. Estou só para servir. Estou mesmo só para servir. Eu me coloco realmente como servo do Deus Altíssimo. E quando eu digo isso, irmão, não estou dizendo só para os irmãos, não. Isso são questionamentos que eu tenho feito, certo, para mim também. O quanto é realmente que eu estou me comportando, né, como servo do Senhor? Até onde, né, eu estou deixando que realmente Deus esteja ali no controle, né, da minha vida? Até a página 10, é Cristo que está no comando. É o Senhor que está no comando. Da 10 até a 20, eu tomo a rédea. Depois da 20, eu deixo o Senhor tomar conta novamente. E assim, eu estou vivendo a minha vida. Momentos eu deixo que realmente o senhorio de Deus venha existir na minha vida. E momentos eu não quero. Momentos eu não quero. Em Lucas 23, 24 diz: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. É por amor a Cristo que eu preciso negar a mim mesmo. Que eu preciso realmente renunciar muita coisa na minha vida. Aí eu vou fazer a minha análise, eu vou ver lá o que é que está me impedindo de servir verdadeiramente a esse Senhor, e os irmãos também vão fazer as dos irmãos. Aonde? O que é? O que é que eu estou botando primeiro? Buscando o primeiro lugar? O que é que está sendo realmente a minha prioridade? Muitas das vezes
nós ficamos muito preocupados. Não é mérito de uma só pessoa, mas de todos nós. Nós nos preocupamos. É uma preocupação válida, né? Com o vestir, com o comer, com o dormir. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas, para tudo isso também existe um limite. E muitas das vezes nós estamos priorizando. Depois, né? E pode ser que esse depois não chegue. Infelizmente. Pode ser que a gente acabe se envolvendo numa etapa, aí entra em outra etapa, em outra etapa, em outra etapa, e assim vai se envolvendo, e acaba que não consegue realmente priorizar as coisas de Deus. Às vezes até o sono, né? Quem fala muito isso é o pastor Johnny, né? Ele fala: você fez tudo durante o dia, chegou aquela hora, eita, agora é a hora de dormir. Mas você não leu, você não meditou, você não orou, você não fez isso, não fez aquilo para Deus. Aí você para e fala: Senhor, amanhã de manhã eu faço. Muitas das vezes nós priorizamos até mesmo o sono, um bate-papo, uma conversa, um vamos ali, e deixamos de priorizar, né, o realmente ser servo, o realmente ser escravo, o buscar o reino de Deus. O servo trabalha onde o Senhor manda. Pergunte-se: aonde o Senhor quer que você sirva? Quem, não precisa levantar a mão nem nada, mas quem já teve a coragem, né, de fazer essa pergunta ao Senhor? Porque são perguntas que, quando Deus responde, nós precisamos cumprir. Quando nós perguntamos: Senhor, eu sou teu servo, aonde quer que o Senhor quer que eu sirva? Precisamos fazer essa pergunta. Nós precisamos perguntar ao Senhor em que local Ele quer que você o sirva. E eu não estou dizendo só aqui na igreja, não. Não é só aqui na igreja. Muitas das vezes nós estamos deixando de servir ao Senhor no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. E perguntar ao Senhor onde e como é importante. É importante nós perguntarmos. E quando recebermos a resposta, mais importante ainda é cumprirmos com aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Então, que você possa perguntar, né, realmente, no momento de oração: Senhor, eu ainda não consegui ver, né, eu ainda estou como a ovelhinha lá, mas eu quero ser realmente teu servo. Me mostra onde tu queres que eu sirva, como tu queres que eu sirva, e Deus vai mostrar. Nos dizemos servos mais de um reino que ainda não virá? Quando nós dissemos: eu sou servo, mas você é servo de que reino? De um reino que ainda não virá? Quando nos dizemos servos, ou somos de que reino? Aí eu me lembrei do Pai Nosso, que diz:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Na lição passada nós trabalhamos isso. E quando nós falamos o teu reino, nós lembramos de quê? Reino dos céus, né? Reino dos céus. Mas já pararam para pensar que quando nós dissemos, venha a nós o teu reino, é o reinado de Deus sobre nossas vidas? É o reinado de Deus aqui? É a soberania de Deus sobre nossas vidas? Aí nós dissemos que somos servos, né? E pedimos o reino. Todo o reino tem um rei. E todos os que estão naquele reino devem obediência ao rei. Deve obediência ao rei. E nós precisamos nos lembrar que somos servos não de um reino que virá, mas de um reino que já existe. Porque ele existe na minha, na sua vida. Quando nós pensarmos em reino, nós temos que nos lembrar que nós servirmos ao dono desse reino. E a nossa servidão ela tem que ser constante e diária. Que eu preciso negar a mim todos os dias. E eu preciso, nessa caminhada, como nós falamos no começo, não podemos nos permanecer como crianças. Lá em Efésios 4:1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, os prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a humildade do Espírito no vínculo da paz. Humildade. Precisamos cada dia mais estar nos colocando realmente humildes à disposição do Senhor. E precisamos, nessa caminhada, sermos imitadores de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Quando falamos em um novo nascimento, nova criatura, precisamos nos lembrar que se somos servos do Senhor, amém? Não podemos nos negar as suas ordens. Precisamos nos manter ali,
prontos a dar cada passo. Um dia fomos crianças, um dia fomos ovelhas. Hoje não podemos pensar desse jeito, né? Eu vi um trechozinho de um pastor, né, que ele dizia exatamente isso. Existem pessoas nas igrejas, eu estou falando não na nossa igreja, mas igrejas todas, e ele também naquele momento dizia assim, que se acomodaram em ser ovelhas. E ficar como ovelhas. É aquela frasezinha que se diz, salvo, sentado e satisfeito. Cristo nos chamou para servi-lo. Ele, quando foi chamar os pescadores, todos eles estavam trabalhando. Todos eles tinham seus afazeres, suas tarefas. E Cristo chamou eles para trabalhar. Então nós fomos chamados para trabalhar. E por mais que eu possa fazer na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na escola, nunca eu vou estar nota 10. Porque quando nós pensamos assim que estamos nota 10, é a hora de se acomodar. Mas nós temos que nos lembrar que a gente precisa fazer um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Porque aquilo que Cristo fez por cada um de nós, nada do que nós venhamos fazer vai pagar. Quem aqui teria coragem de morrer na cruz por mim? Ninguém. Só Cristo teve essa coragem de morrer na cruz por mim. Nesse nascer de novo nos leva a entender que temos que amadurecer na fé e na vida cristã. Não podemos nos comportar como se nada tivesse acontecido em nós. Tem que ter existido, tem que haver alguma mudança. Não tem como ficar do mesmo jeito. Deus passou a ser nosso Senhor verdadeiro, ou não? Essa é uma das perguntas que temos que nos fazer diariamente. Isso é maturidade espiritual. O ato de me colocar realmente a serviço do meu Senhor. Outro pronto a ser é ser imitador do meu mestre. Preciso me examinar todos os dias e ver se minhas atitudes são realmente parecidas com as do meu mestre. Nova criatura eu sou? Busco viver em novidade de vida? Nós precisamos ter essa reflexão em nossas vidas, né? Realmente, depois que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, houve mudança na minha vida? Realmente eu o sirvo como eu deveria servir? E essa fica a mensagem do Senhor para nossas vidas na noite de hoje. Um dia fui criança, mas não posso ficar mais só no leite. Eu preciso me alimentar de alimentos sólidos. Não posso mais continuar como ovelha sem me mexer, só dependendo do pastor. Preciso depender do Senhor como meu pastor, preciso. Porque até mesmo as tarefas que tenho que fazer, eu tenho que buscar orientação nele.
mas eu não posso me acomodar pensando que, como a ovelha espera só do Senhor, eu também vou esperar. Não. Eu preciso tomar a atitude de servo, de discípulo de Cristo. Preciso olhar para Cristo e assim também levar outros a conhecer esse Cristo. O louvor que o grupo de louvor vai estar entoando nesse momento diz assim: digno da minha vida, só tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Eu afirmo que Deus é digno de louvor com a minha vida, com as minhas atitudes, com atitudes de quem nasceu de novo, atitudes de quem é uma nova criatura, que com nossas vidas, todos os dias, vemos confirmar um novo nascimento em Cristo Jesus e confirmar que realmente nós somos do Senhor Jesus Cristo.